Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Timão, fim de semana, Vasco, e agora tá tentando renovar com o Gustavo Henrique e o Bidu, é isso? E o Hugo Souza segue fora, problemas, hein? Não, renovou com o Thales, né? Renovou com o Thales, tá? Mas o Hugo Souza fora. Renovou com o Thales até o final do ano, renovou o empréstimo, né? Porque não tem o dinheiro para comprar, teria que pagar 13 milhões de dólares, não vai comprar, mas conseguiu pelo menos fechar a temporada brasileira com o Thales, porque o empréstimo era a temporada americana, né? Que é igual à europeia, e aí renovou com o Thales, tá garantido até o final do ano. Hugo Souza fora, segue fora, Rodrigo Garro segue fora, e o Gustavo Henrique tem boa chance também de ficar fora. Ele sente no final alguma coisa muscular, pode não ter sido lesão, mas é aquele indício que o cara podia abrir o músculo ali, e aí ele foi sacado. Então eu tô achando que ele vai ficar fora também, jogando o André Ramalho. É uma questão, né? Verrete. Bola aérea do Corinthians é um problema. Sim. Gustavo Henrique é o único cara bom na bola aérea. Palpites, hein? Né? Então, exatamente. Essa é uma e aí a única boa notícia é a volta do Angileri, que aí sim deve voltar para a lateral esquerda. O restante é aquele que o torcedor está acostumado, né? Com o Donelli, Mateuzinho, aí o André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Angileri. Os três volantes, né? Ranieri, Carrilho e Martínez. E o Romero, mas que depois de toda a gritaria do torcedor, o absurdo que foi não ter colocado o Coronado, acho que ele tem alguma chance até de iniciar a partida, né? E na frente os dois, e aí provavelmente lá para Cali, aí eu acho que vai dar uma segurada um outro jogador. Mas para amanhã, todos os ingressos esgotados de novo, eu acho que Corinthians podendo fazer a sua parte e não fazer os 3 pontos, fazer 4 de 6, eu acho que se torna um campeonato, o início de brasileiro interessante. Você vai pegar o derby com 4 de 6. Esse lance da política ali, de polícia, aparentemente no CT entrou pouco. Os depoimentos 14, 15, 16 aí eu acho que vai ser um negócio, um barulho maior, e aí pode ter algum tipo de impacto, mas eu não senti isso de ontem para hoje, quase nenhum rescaldo ali dentro dessa possibilidade de CT. E é um Corinthians pressionado por conta da derrota por Huracan, isso para mim está claro. E é aquela coisa, se você vencer o Vasco, você dá uma boa acalmada. Só que se você perder do Vasco, você traz o Huracan para junto, vai a Cali pressionado e você tem o Palmeiras. E aí eu já vi esse filme 1 milhão de vezes no Corinthians. 1 milhão de vezes. Vamos falar então agora do Corinthians? Bora falar do Coringão então, Bora falar do Coringão. Bora falar do Sabe Coringão. quem eu entrevistei hoje? Quem? Aliás, já tem um aperitivo dessa entrevista lá no meu Instagram. O Gabriel Paulista, zagueiro, que jogou muito tempo na Espanha, do meu amigo Thiago Arantes, jogou no Arsenal e agora está jogando no Besiktas. E ele falou abertamente, quem quiser do chat depois de assistir o de primeira, tá? Ou então se estiver assistindo na TV, vai lá no @André Hernan. Ele fala abertamente, meu sonho é jogar no Corinthians, quero jogar no Corinthians, não sei o quê. Olha aí, ó, o Corinthians tá precisando de um zagueiro? Não é tão cornetando a zaga? Aí, ó, o Gabriel Paulista se oferecendo aí. Já teve um lancezinho aí, né? Um flertezinho. E o Gabriel Magalhães na torcida lá do Corinthians? Total ali, bando de louco total. Ele machucou, né? Só volta na próxima temporada, né? Fazer verdade. a recuperação aí no Coringão, aí, quem sabe. Aí, ó, interessante. Então, quando que a gente acompanha a entrevista? Entrevista sabadão. No All Sport. Vai aparecer no All Sport. Sabadão vai aparecer. Vai aparecer no All Sport. Ó, deixa eu só falar com a galera do chat aqui que eu dei uma olhadinha. O Pedro Rodrigo fez uma pergunta que o Hernan já respondeu. Se procede que o São Paulo não pode mandar o Zubeldia embora porque vai estourar o teto de gasto. Ele já falou sobre essa questão da multa que foi diminuindo, então esse não seria um entrave. Bom, bora falar do Corinthians então, que está encarando uma maratona de jogos. Maratona e calendário no futebol brasileiro, a gente sabe como funciona, todo mundo passa por isso. Mas no caso do Corinthians, isso está um pouquinho mais complicado. Encara o Vasco no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã jogou contra o Bahia na estreia, conseguiu um empate lá, que foi um empate importante, até com time reserva e tal, o Ramon Dias. E agora encara o Vasco buscando aí a primeira vitória pelo Campeonato Brasileiro. E já tem jogo na terça-feira contra o América de Cali lá na Colômbia. Mas na Sul-Americana só passa um por grupo.
Então, como o Corinthians perdeu para o Huracan, a questão do resultado começa a pesar um pouco mais. Tá aí, ó, o grupo do Corinthians na Sul-Americana, grupo C. O América de Cali tem 3 pontos, junto com o Huracan, e o Corinthians não pontuou ainda, assim como o Racing do Uruguai. Então, é um resultado que o Corinthians precisa na terça-feira contra o América de Cali, pontuar, fazer uma boa partida. Ô, Thiago, pensando nisso, o Corinthians prioriza a Sul-Americana? Porque, assim, a gente sempre fala, né? A Sul-Americana é um campeonato que vem num patamar abaixo, mas pode ser uma chance de título real para muitos times que não almejam nada na temporada. O Corinthians já caiu na pré-Libertadores, vai brigar no Campeonato Brasileiro, ok, mas como dosar isso com essa questão do calendário, claro, tendo o Campeonato Brasileiro aí como o grande atrativo da temporada? Essa é a grande equação, né, que tem que ser resolvida. Se a gente tivesse uma resposta exata e perfeita, a gente venderia para os treinadores aí, certamente conseguiríamos um bom dinheiro aí vendendo essa fórmula. Mas tentando responder, Luísa, acho que o Corinthians tem muito poucas chances na Sul-Americana, depois dessa derrota surpreendente para o Huracan. Na verdade, assim, tem 3 ou 4 jogos agora que ele precisa somar pontos, né? Precisa dos próximos 2 ou 3 jogos ganhar praticamente todos. Então, o momento, para mim, seria de priorizar a Sul-Americana enquanto é tempo, né? Se o Corinthians não prioriza a Sul-Americana agora, daqui a 2 ou 3 semanas, ele pode estar numa situação no grupo absolutamente irreversível. Então, nesse primeiro momento do Campeonato Brasileiro, talvez seja o momento, sim, seja a hora de dar um gás a mais na Sul-Americana, ver o que dá para fazer nesse grupo, que já se complicou com essa derrota, totalmente fora do script, essa derrota por Huracan. E o Campeonato Brasileiro, até pelo envolvimento dos outros times também em outras competições, ele te oferece, né, uma possibilidade de você ir ali se recuperando dentro da competição. Então, acho que o caminho para o Corinthians, enquanto há tempo de tentar salvar a campanha da Sul-Americana, seria ir com tudo na Sul-Americana, ver o que acontece, e aí, se de repente perde o próximo jogo, empata o terceiro, aí já abandonar o barco e focar no Campeonato Brasileiro. São escolhas que precisam ser feitas num calendário tão maluco. Hernando, chegou um momento muito aguardado deste programa, hein? Mercado da bola? Opa! O café, sabe o que eu achei do café? Eu achei que ele tá mais forte hoje. Será que é isso? Pode ser. Tô aqui, quanto... Você tomou já tudo, não? Não, ainda tem um pouco, metade. Nem conseguiu tomar. Eu tô tomando aqui aos poucos. Tá ruim mesmo, pode falar. Oh, meu Deus do céu, o povo vai ficar bravo com a gente. Tá ruim, pode falar, tá ruim. Vamos falar do mercado da bola, Vamos. então. Ó, a gente já noticiou aqui, renovação do contrato do Thales Magno, certo? Thales Magno. E agora tem algumas renovações em andamento, ou pelo menos negociações, aí eu quero saber o que a gente tem de concreto nisso. Matheus Bidu, lateral que ok, perdeu a titularidade para o Andileri, que vem muito bem, mas ainda assim é um jogador importante, porque ele é o reserva imediato ali do Andileri. Romero também, que é um ídolo da torcida, tem uma identificação muito grande. E tem mais um jogador ainda. Quem que é? Aqui, Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique, que virou titular e tal. Ok, a zaga do Corinthians tem passado por alguns problemas, mas é um jogador titular. Como é que estão essas 3 questões? Não, são questões que estão alinhadas, né? A do Gustavo Henrique, por exemplo, é uma situação que o Corinthians já está tentando resolver. A do Romero já tem uma situação ou outra ali que é muito de detalhe. A do Bidu também é outra que já, inclusive, 3 anos de contrato, a ideia é dessa extensão de contrato do jogador, né? Essa renovação por mais 3 temporadas. É um jogador que, mesmo com a chegada do Andileri, como você falou, ele dá uma outra dinâmica, né? É um jogador que tem característica mais ofensiva, então quando você tem esse modelo de atacar mais pelos lados, você tem essa possibilidade do Matheus Bidu. Então, é um Corinthians que foca buscou poucas oportunidades de mercado, o Andileri foi uma delas, mas agora o foco é em ter essa manutenção do elenco. E, obviamente, na janela do meio do ano, na parada, data FIFA,
o Corinthians vai olhar para peças de reposição no elenco também, né? Porque tem disputas importantes para fazer ao longo do ano, né? Sim, mas foi uma janela que o Corinthians priorizou, né? Manter seus atletas, né? Do que contratar. Não foi tirando o Andileri, acho que não teve mais nenhum, né? Foi o único. Foi a única. E estava livre, assim, foi aquisição, né? Acabou sendo uma aquisição. Não foi um jogador que você teve um alto custo ali, né? Então, o Corinthians foi muito ali buscando peças de maneira pontuais ali, né? E era mais ou menos o que o Fabinho vinha falando já, né? Até porque tinha feito uma janela muito boa no meio do ano, que até o que proporcionou ao time dar aquela arrancada no final do ano, então o Corinthians O Carrillo é um que você também já tem uma discussão muito já certa de estender o contrato, já está certo. Esse é fundamental. Esse é fundamental. Cara, top. Esse aí, top. Bom, né, Ramon Dias? Ronaldo, gostou dessa prorrogação de contrato? É um jogador que para você está sendo útil para o Corinthians? Sim. É um jogador diferenciado também, com qualidade, para quebrar linhas, né? Isso não aconteceu no último jogo, mas a verdade é que ele tocou mais a bola para trás, porque estava aquele ferrolho no meio de campo, ele não conseguiu também abrir. Mas é um jogador interessante, sim, rápido. É o que o Corinthians precisa, pelo menos para tentar contra-ataque quando o jogo estiver mais difícil. Edu, acabou aquela história de que só 11 titulares são importantes. Se você não tiver um elenco e peças de reposição, é muito difícil aguentar tantas competições até o final da temporada. Sim, Renata, e a gente está batendo essa tecla, né? De elenco, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil. Então, se você não tiver esse elenco, acaba dificultando mais ainda. E é claro, se não tivesse renovado com o Thales Marques, quem que você ia contratar? Então ele já está no clube, já está adaptado. Então a gente vê que é um jogador que pode entrar em qualquer momento, até brigar por ser titular, né? De repente, quem não tiver legal ali, tirar e colocar ele titular, porque ele fez bons jogos. Então, acho que foi parabéns pelo Corinthians pela renovação de contrato. Eu concordo com vocês, Cicinho, no começo do Campeonato Paulista, o Thales apareceu bastante, estava tendo oportunidades, mas a concorrência é dura no Corinthians. Agora, para o elenco, eu acho que ele é um jogador que funciona. Não, funciona e o Corinthians precisa de peça de reposição, né, à altura. E o Thales Magno é muito bom jogador, Não jogou bem esse último jogo, mas vai somar muito com o Corinthians, porque o que a gente fala, a temporada é longa, então precisa de jogadores de qualidade, e ele jovem, né? Um jogador que não tem índice de lesão, então isso tudo coloca no pacote e o Corinthians acertou na renovação.